Bem, nós vamos agora falar a respeito dos visuais das palavras. Eu mencionei a respeito do roteiro das palavras, qual é o alvo de cada palavra. E agora nós vamos mostrar aqui os visuais, mas apenas aqueles visuais que vão na pasta do encontro, que são aqueles visuais que nós usamos, tá certo? Nessa primeira palavra, o encontro começa com decisão. Então, a pessoa que estiver ministrando esta palavra, ela vai mostrar esse cartaz para dizer que isso aqui é uma pergunta. Você quer ter um encontro com Deus? Uma vez que ela fala a respeito disso para as crianças, deixa claro que é uma decisão pessoal, que ninguém pode tomar essa decisão por ela, só ela mesma. Ela então vai deixar o cartaz e ela vai ministrar com essa faixa, que é falar a respeito da decisão pessoal que cada criança deve tomar. Você pode seguir então o esboço que nós sugerimos aqui e no final nós então trazemos uma pessoa, um líder que faz parte da equipe do teatro, que ela vai estar vestida como criança para mostrar quais são aquelas barreiras que ela vai ter que vencer para poder ter um encontro com Deus. E nós vamos então agora aqui fazer uma simulação do que ela vai fazer. É claro que no dia você vai ter música e vai dar um sentido muito maior nessa encenação. Muito bem, vamos demonstrar agora como que você vai fazer essa encenação. Primeira barreira que você tem que vencer é o sono. Segunda barreira, preguiça. À medida que a pessoa estiver encenando, mostrando o que é preguiça, depois ela chuta as caixas para dizer que as crianças precisam vencer também. Terceiro inimigo, a conversa. Ficar conversando com seu colega não vai te ajudar a ter um encontro com Deus. E por último, a bagunça. Nós falamos que você não está aqui para brincar, para se divertir. Então você precisa vencer esse desejo de fazer bagunça. Uma vez que você venceu essas barreiras, aí você pode então ter um encontro com Deus. Segunda palavra do encontro, a necessidade de arrependimento. Nós vamos usar então um coração vermelho e algumas bolinhas pretas que vão simbolizar os pecados. À medida que você for falando o nome dos pecados, você vai então colocando a bolinha dentro do coração. Que do outro lado tem um plástico e um lugar para você enfiar a sua mão e ir colocando então essas bolinhas que significam os pecados. Fale cada um dos pecados, dê nome aos pecados e vai então colocando. A criança vai perceber que você está fazendo alguma coisa. No final da palavra, depois que você falar o pecado da desobediência, mentira e outros que você quiser mencionar, você então tira o coração e você mostra para ela o outro lado. Como que o seu coração fica sujo, cheio de pecado, quando você comete cada um desses pecados que você mencionou. No final desta palavra, depois que você mostrou realmente o que é o pecado, você vai então conduzir agora as crianças para o arrependimento. Nesse momento não há necessidade que você use nenhum visual. Nós sugerimos e colocamos algumas imagens no CD. Se você quiser usar, você pode então projetar para elas. Mas nesse momento você vai então fazer o apelo para arrependimento. Terceira palavra, as consequências do pecado. Nessa palavra nós vamos usar esse visual que é um saco preto. E à medida que o pregador for falando, ele vai tirando então e mostrando as consequências do pecado. Primeiro ele vai falar que ele foi separado, porque o filho pródigo, a Bíblia diz que ele foi para um lugar distante do seu pai. Depois, sozinho, solidão, que é também uma consequência dos pecados. Que ele também ficou sozinho e começou a passar necessidade. Terceira consequência do pecado, a culpa. A Bíblia diz que ele caiu em si, ou seja, ele percebeu que ele era responsável, ou seja, culpado por toda aquela situação. E quarto,
condenado. Porque aquela história Jesus contou para mostrar o amor do Pai. Aquele filho, na verdade, a consequência para aquilo que ele fez era a morte. Porque ele não poderia jamais voltar para a casa do Pai. Isso também fala da condenação do homem por causa do pecado. Depois que você mostrar a consequência do pecado através do filho pródigo, ele vai sair de cena, o filho pródigo, e você vai então mostrar aqui a respeito das trevas e da luz. Então aqui você vai mostrar, usar esse boneco vazado, e você vai mostrar como que fica no seu coração quando você peca. Mas à medida que você vai ouvindo a palavra, que é o que está acontecendo com eles no encontro, a palavra de Deus vai entrando e vai então gerando luz. Você vai então caminhando com esse boneco para que eles possam entender que o alvo de Deus é que as trevas possam se transformar em luz. Aqui você vai encerrar a palavra das consequências do pecado. Não há necessidade de fazer apelo, porque a seguir nós vamos falar do evangelismo. Essa é a quarta palavra do evangelismo. Nós vamos usar 8 cartazes que vão formar a palavra salvação. Mas nós vamos começar primeiro do lado da imagem. Então, o pregador, fique atrás. À medida que você vai falando, você vai passando de maneira que não vai comprometer a imagem que as crianças vão olhar. O necessário é que ela ouça a sua voz. Por isso que é importante você estar em cima de um tablado, que você possa ficar num plano mais alto que aqueles que estiverem segurando o cartaz. Muito bem, esse primeiro cartaz fala da glória de Deus. Você vai então explicar a respeito da eternidade passada, que antes existia apenas Deus na sua glória. Esse boneco azul simboliza a criação do homem. Você vai seguir então o texto que está no esboço da palavra sobre o evangelismo. O terceiro cartaz, esse ponto de interrogação, ele significa o livre-arbítrio que Deus deu para o homem fazer escolhas. Ele poderia escolher a vontade de Deus. O quarto cartaz é uma árvore que simboliza o pecado. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. O quinto cartaz é uma cruz vermelha, que significa a morte de Jesus na cruz. O sexto cartaz, um boneco amarelo, que significa o novo nascimento, que é a razão de você estar aqui nesse encontro. O sétimo cartaz, uma coroa, que nos fala da filiação. Depois do novo nascimento, você se torna filho de Deus. E como filho de Deus, você é filho do rei. E por último, o boneco de luz amarela, que simboliza a vida eterna. Depois que você explicar cada um desses cartazes e como eles se aplicam na nossa vida, você vai dizer então que esse é o plano de salvação de Deus para você. Todos então vão virar, começando do primeiro. À medida que eles vão virando, pode ir virando todos os cartazes e as crianças vão ver então a palavra que vai formar salvação. Aqui você encerra e faz o apelo para receber Jesus. Amém. Bem, essa é a quinta palavra, curando corações machucados. Nós vamos então usar 2 visuais, que são as máscaras, e também aqueles cartazes ali que simbolizam os band-aids. Você não vai deixar todos eles aqui não. Você vai começar apenas com essas 3 pessoas e depois você chama os outros 2 para concluir a palavra. Vou mostrar para você como você vai usar. Deixa esses 3 de costa e você vai então virando. A primeira ferida na alma é a rejeição. É importante que o cartaz esteja tampando o rosto da pessoa que está segurando. Você vai explicar o que é rejeição, vai dar exemplo para as crianças, dizer também, baseado em Isaías 53, que a Bíblia diz que Jesus também foi rejeitado e que ele foi maltratado pelas pessoas, para que eles possam identificar também com Cristo. Segundo,
você vai falar do trauma, vai explicar para eles que o trauma é como uma marca, como uma cicatriz que fica dentro de você e que causa dor, causa tristeza. Vai dar exemplos também para que as crianças possam identificar na sua vida se tem algum tipo de trauma. E por último, você vai falar da mágoa. E vai dar exemplos também de situações que geram mágoa. E tudo isso nós explicamos no esboço, que está no esboço das palavras. E depois você vai então mostrando qual é o remédio para cada uma dessas. E elas então vão virar, você fala que você lida com a rejeição através do valor. Como que você vai vencer a rejeição? Sabendo que você é valorizado por Deus. Como que você vence o trauma? Através do amor, sabendo que você é amado por Deus. E como que você vai vencer a mágoa? Através do perdão. Depois então que usar as 3 máscaras, nós vamos então continuar a palavra, curando corações machucados. E vamos então colocar tipos de feridas na criança. No caso aqui, essa pastora aqui é que está ministrando, não sou eu. À medida que ela vai colocando, ela vai falar então a respeito do abandono. Cada vez que ela colocar a ferida, depois que ela terminar de mostrar, Jesus vira então o band-aid e mostra qual é a solução para o abandono. Se você se sente abandonado, você precisa saber que você é aceito. E assim, ela vai então colocando cada uma desses band-aids, e à medida que ela colocar, Jesus então vira e vai mostrando então a solução de cada um deles. No caso, a violência, você fala então situações em que a criança sofre violência, ok? E vai falar que ela é protegida pelo sangue de Jesus. Medo, que também são feridas na sua vida, coisas que geram medo na criança, mas que Jesus, Ele ama e que a criança precisa saber que é amada. Por causa do amor de Deus, ela vai vencer essa ferida. E por último, o abuso sexual, que também você vai seguir as orientações que nós damos, para que você possa explicar isso, como ele acontece, para que a criança possa identificar e dizer que a solução é saber que você pode ser curado. Amém? Então, você vai encerrar mudando a expressão da criança, que antes estava triste, e agora com Jesus, que ela está completamente restaurada. Essa é a 6ª palavra, quebrando o poder do mal. Nós vamos então começar falando, nós vamos usar aqui esse visual, uma caixa preta com uma fita preta, para simbolizar uma herança do mal ou um presente do mal. Aqui dentro nós temos círculos com as palavras escrito cada maldição. Nós temos uma bata preta que a criança está usando, simbolizando maldição. E também temos a pessoa de Jesus ali, que no final nós vamos fazer a troca de roupa, para simbolizar exatamente a justificação, que Jesus tomou o nosso lugar e levou as maldições na cruz. Então, quando você começar falando a respeito das gerações, nós temos aqui 4 gerações: bisavô, avô, pai e filho. Aquela 4ª pessoa lá, né, na verdade, é a pregadora, ok? Eu estou aqui só para explicar para você como vai funcionar. Então, nós vamos falar como que a maldição passa de geração a geração, e você vai passando então a caixa. À medida que elas estiverem passando, cada uma vai representar uma geração, e nós vamos dizer então que a geração representa aqui os familiares. E esse círculo aqui representa as maldições. E você vai então colando, na verdade você tem um alfinete atrás e você vai colocando cada uma dessas maldições na roupa da criança. Você vai fazer isso 5 vezes, ok? E essa caixa deve passar, depois voltar lá na primeira pessoa, para que você possa falar do outro tipo de maldição. E você vai então passar novamente, pode passar a caixa. Você vai passando a caixa e falando que assim como essa maldição passa de pai para filho, os vícios também passam de pai para filho. Aqui nós já temos então toda essa encenação para mostrar a maldição passando de geração a geração, até que todos os círculos estão colados ali na roupa preta.
Nesse momento, então, Jesus entra em cena. É claro que aquela pessoa que está ali depois da criança é a pregadora, ok? Ela vai ajudar também. Nós colocamos, então, essa bata em Jesus para simbolizar que Jesus, então, levou na cruz todas as nossas maldições. Jesus, então, tira essa bata preta e coloca na cruz. Importante que você siga o esboço, porque nós colocamos os versículos para que as crianças possam entender o que aconteceu. Nesse momento, Jesus, então, volta para a criança e Jesus coloca nela a bata branca para simbolizar a justificação. Ele tomou as nossas maldições e nos deu a sua justiça ou a sua vida. Depois desse momento, você vai fazer então a quebra de maldições. Essa aqui é a 7ª palavra, o amor de Deus, onde nós vamos também apresentar o plano de salvação para as crianças, dando ênfase no amor de Deus. Nós vamos usar 5 cartazes, cada um de uma cor, simbolizando um aspecto diferente do plano de salvação. E eles vão ficar de costas e vão virando à medida que você for explicando, da seguinte maneira: Eu sou a criação. Nesse momento você fala a respeito da criação de Deus. Segundo, eu sou o pecado. Você explica então como o pecado entrou no mundo. Terceiro, eu sou a redenção. Nesse momento você pode gastar um tempinho mais falando a respeito da redenção. Eu sou uma vida nova. Aqui você vai explicar a respeito do novo nascimento e como nós podemos receber a vida de Deus dentro de nós. E por último, eu sou a vida eterna. Nesse momento você vai então explicar a respeito da vida eterna que nós recebemos quando nós nascemos de novo. No final, você vai pedir então para eles virarem o cartaz e as crianças vão ler a frase que está escrito. Vamos lá? Todos juntos? Qual é o resultado então quando você recebe Jesus? Estou salvo. Aqui você encerra. Isso aqui é apenas para mostrar o que vai acontecer na cruz, do lado de fora do local onde você ministrou essa palavra, estou salvo. Depois que as crianças passarem pela cruz e deixar a ficha de arrependimento, Jesus então aparece e levanta a chave da autoridade. E você vai então falar da ressurreição. Essa aqui é a 8ª palavra, a nossa herança em Cristo. Nós vamos então usar os 3 presentes que o filho pródigo recebeu do seu pai para falar a respeito da nossa herança em Cristo depois que nós nascemos de novo. Então você vai começar falando a respeito da roupa, que a Bíblia diz que ele deu ao filho a melhor roupa. Então essa roupa fala de vestir-se de Cristo. E você vai ler o versículo de Colossenses 3,12 que diz: vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele, portanto vistam-se de Cristo. Isso fala de receber a vida de Deus e de ser como Cristo é. E segundo, o anel, que nos fala da autoridade. Uma vez que você nasceu de novo, você tem agora autoridade no nome de Jesus. E essa autoridade deve ser usada contra o diabo e não em relação às pessoas. E por último, a sandália, que diz respeito à direção, porque o pai diz no final da história que Jesus conta que aquele filho estava perdido e foi achado. Isso nos fala de direção. Cada um desses presentes, então, vão ser aplicados na vida da criança. E por último, você encerra dizendo que a sua herança não é uma coisa, a sua herança é Cristo. Esta é a 9ª palavra, vencendo os inimigos.
Nós temos então 3 cartazes com o nome desses inimigos. E no esboço da palavra nós usamos o texto de Lucas 4, falando a respeito da tentação de Jesus, que ele também foi tentado 3 vezes. E você vai então falar do primeiro inimigo, que é o desejo errado. E você vai explicar e dar exemplos a respeito desse desejo errado da carne. Que às vezes a criança tem vontade de mentir, de desobedecer. E você explica então em relação a esse primeiro inimigo. Depois, em relação ao mundo. E você vai também usar o texto que nós colocamos, como que o diabo ofereceu para Jesus as riquezas do mundo. E você vai explicar como isso acontece também na vida da criança. E por último, o diabo. Que o diabo também ele vem como acusador. E nós vamos fazer uma encenação usando uma pessoa para falar frases que são na verdade falácias, que é uma forma como o diabo vai seduzir e vai enganar as crianças, ok? Você vai seguir segundo o que nós estamos instruindo ali no esboço. E por último, você então vai virar e mostrar a arma que a criança vai usar para vencer cada um dos inimigos. Nós vencemos o desejo errado dizendo não a esses desejos. Nós vencemos o mundo sabendo que nós somos amados de Deus. E nós vencemos o diabo com a palavra de Deus. E no final da palavra, faça a dinâmica que nós estamos sugerindo para que as crianças possam declarar cada uma das armas para vencer os seus inimigos. Essa é a 10ª palavra, batismo do Espírito Santo. Nós vamos usar então um boneco de espuma, vamos usar uma melancia, você tem depois as explicações de como fazer essa expressão, vamos usar uma jarra, e um copo de vinho. Você vai começar então mostrando esse boneco de espuma, e Deus está sujo, se posicionando no pecado na vida deles. Você vai então molhar esse boneco, coloca uma vasilha de água sobre a mesa. Você vai falar que essa água segura o seu arrependimento. À medida que eles foram confessando os seus pecados, eles estão pagando os pecados com o sangue de Jesus. E agora eles estão limpos. Mas a vontade de Deus não é que eles estejam limpos. Então o 7º dia chegou. E aí nós vamos então demonstrar aqui com a jarra e com o copo. Você é como esse copo. Esse copo já tem um pouco de água. Você já tem Jesus na sua vida. Mas agora você vai ser cheio. O Espírito Santo então vai ser derramado na sua vida. E à medida que você for cheio, você vai transbordar da vida de Deus. De maneira que outras pessoas também vão ver a vida de Deus em você. E ao final dessa demonstração, no esboço que nós sugerimos para você, Josué viu a cidade de Jericó. Era difícil de conquistar. Essa é a 12ª palavra, ou seja, a última palavra, os planos de Deus para você. E você então tem 2 materiais aqui para você poder falar a respeito da palavra e da oração. Nós começamos o esboço falando a respeito da célula, da importância de ter comunhão com os irmãos da célula, mas depois você vai então falar a respeito da importância de ler a palavra e também de poder declarar a palavra quando estiver orando. E nós vamos então mostrar aqui o folder da cruz, que é o que nós usamos para falar o plano de salvação para as crianças. Esse folder, na verdade, ele vai abrir. Ele começa falando: Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu o recebo e, por último, estou salvo. E esse folder da cruz também, que normalmente nós damos para a criança num tamanho menor, você pode também adquirir depois, ele traz os versículos. E são esses versículos da Bíblia que nós queremos que a criança leia, memorize e use também quando ela estiver orando. E depois nós vamos fazer também uma explicação a respeito do disco da oração, para que a criança possa orar 15 minutos por dia. Esse disco, ele tem uma forma da criança ir orando, e ela vai então percorrer
7 passos para que ela possa orar durante 15 minutos. E nós encerramos fazendo o show da oração, que é a demonstração de como seguir esses 7 passos. E aqui nós encerramos cada um dos visuais das palavras do encontro. Faz parte dos planos de Deus para você orar todos os dias. Todo mundo aqui sabe como orar? Às vezes você chega lá na sua casa e você pensa assim: como que eu vou começar a oração? Como que eu vou terminar uma oração? Os seus problemas todos acabaram. Nós temos o disco de oração. E esse disco de oração, ele te ensina todos os passos para você começar a orar e terminar. E vocês vão aprender que orar é muito divertido. Vamos lá? Nós vamos ver o primeiro passo do nosso disco de oração. Comece cantando louvores a Deus. Escolha uma música que expresse o seu amor a Ele. Depois, diga-lhe o quanto você o ama. Vocês vão começar a oração de vocês cantando uma música que fala sobre o amor de Deus. E depois nós vamos para o segundo passo do nosso disco de oração. Peça para Deus mostrar os pecados que ainda não foram confessados. Então, arrependa-se e peça perdão por cada um deles. Então você vai começar cantando louvores, aí você vai se arrepender. Quem aqui sabe o que é arrepender? Arrepender é ficar chorando, arrepender é ficar gritando, ou arrepender é sentir dor pelo pecado. Quem acha que é ficar gritando? Quem acha que é ficar chorando? Quem acha que é sentir dor pelo pecado? Aleluia! Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão se ajoelhar diante do Senhor e pedir perdão pelos pecados que vocês cometeram naquele dia. Já foi 2 passos. Orar é muito divertido. Terceiro passo. Peça que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua escola. E se quiser, faça um pedido especial e creia que Deus vai responder às suas orações. Quem aqui quer orar para abençoar a sua família? Feche os seus olhos. Levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, abençoe a minha família. Em nome de Jesus. Aleluia! Então você vai orar e quando você estiver na sua casa, você vai falar o nome dos seus familiares. Olha só, nós já estamos no 4º item do nosso disco de oração. Aleluia! Como passa rápido! É muito bom orar! Orar é muito divertido e faz parte dos planos de Deus para você. O 4º item é: ore por pessoas da sua família e amigos que ainda não conhecem a Jesus. Peça a Jesus para entrar no coração deles, para que sejam salvos. Tem algum parente seu que ainda não conhece Jesus? Então levanta a sua mão e fala: em nome de Jesus, eu declaro que o meu familiar, o meu amigo, que ainda não tem Jesus no coração, vai conhecer Jesus e vai ser salvo. Aleluia! Eu tenho certeza que Deus ouviu a sua oração agora e Ele vai alcançar o coração do seu amigo. E nós já vamos para o nosso 5º item do disco de oração. Aleluia, Paula! Olhe pela reunião da célula. Vocês viram a célula aqui, não foi? Olhe pela reunião da célula para que outras crianças e suas famílias se convertam. Ore pelo seu líder e pelos professores de crianças da igreja. Pensa aqui comigo, o que não pode faltar quando você vai orar pela sua célula? Vai pensando aí que eu vou pôr o microfone na sua boca. Não pode faltar orar pelo líder. Pelo lanche. Paula. Quando você estiver na sua casa, você lembrar do seu líder, você vai orar, porque ele sai de longe para ir lá para a sua célula, sabia? Esse aqui eu quero ver. Fale com fé um versículo da Bíblia. Você pode escolher um dos versículos escritos no folheto que você tem ou que você aprendeu aqui. Agora sim, nós vamos para o 7º item do nosso disco de oração. Vamos passar o zíper aí que agora eu estou falando. Vamos lá. 7º item.
Agradeça a Deus pela sua vida, sua família e por todas as bênçãos que tem recebido. E nunca deixe de agradecer por tudo. Quem está feliz de estar no encontro?